Olá, tudo bem? Dando continuidade então ao capítulo 4 do princípio vital, falando dos seres orgânicos e inorgânicos. Então, na questão 66, Allan Kardec pergunta: o princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Interessante, né? Porque a gente viu nas questões anteriores que o princípio vital é esse elemento que dá vida aos seres orgânicos, aos vegetais, animais e aos seres humanos. Aqui ele quer saber se todos os seres orgânicos possuem o mesmo fluido vital. Será que as plantas possuem o mesmo tipo de vida, né? o mesmo fluido, o mesmo princípio vital que os animais e que os seres humanos? Os seres humanos possuem o mesmo princípio vital dos animais e das plantas? É isso que Allan Kardec quer saber. Sim, modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte, porquanto o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento ela o recebe, não o dá. Então, o princípio vital é o mesmo, né? Porque ele já é uma modificação do fluido cósmico. Só que ele é adaptado de acordo com as espécies. Então, o princípio vital que anima os vegetais é o mesmo princípio vital dos animais e dos seres humanos, só que adaptado a essa espécie. Então, a gente não pode dizer que é exatamente o mesmo, é adaptado, né? É de acordo com a espécie. Então, as plantas, elas possuem vida, possuem princípio vital, que foi derivado do fluido cósmico. Os animais possuem um princípio vital que é derivado do fluido cósmico. Os seres humanos possuem um princípio vital que é derivado do fluido cósmico. O princípio vital que anima essas três espécies veio do fluido cósmico, mas não é o mesmo para cada uma dessas espécies. Ele se adapta, ele é adaptado para cada uma. Na questão 67, Allan Kardec pergunta: a vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Então, aqui Allan Kardec quer saber se a vitalidade é isso que dá vida, que anima os seres orgânicos, se ele é uma característica permanente, né? Para sempre, do agente vital, né? do fluido vital, do princípio vital, ou se ele se desenvolve de acordo com o funcionamento dos órgãos. Então, quer dizer que a vitalidade, ela surge a partir do funcionamento dos órgãos? É só funcionando que a vitalidade surge? Ou ela existe, a vitalidade existe, independente dos órgãos estarem funcionando? É mais ou menos isso que Allan Kardec quer saber. E os espíritos respondem: a vitalidade, não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente, se a matéria não é a vida? A união dos dois é necessária para produzir a vida. Então veja que é apenas o corpo funcionando, os órgãos funcionando, o órgão vivo é que faz com que exista a vitalidade, né? Aqui ele novamente repete, ele reforça que sem essa união, enquanto o fluido cósmico, o princípio vital, ele existe independente do espírito, porque ele é matéria. Só que enquanto ele não está unido com a matéria, ele não é vida. Então não se pode ver o princípio vital separado dos corpos e dizer que isso é vida. Só passa a ser vida quando ele está na matéria. Então, é na união do princípio vital com a matéria que existe vida. Separado, não existe. Não existe nem vida e nem existe órgão vivo. Não existe vitalidade e não existe ser vivo, enquanto estiverem separados. É somente quando se une, quando o princípio vital, o fluido vital se une com o corpo, com a matéria, que a gente pode dizer que ali existe um ser vivo. É isso que os espíritos estão dizendo, né? Pode-se, na questão A, ele desdobra, poder-se-á dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo?
Então, ele quer saber, e quando ele não está? Quando o princípio vital ainda não está unido ao corpo, podemos dizer que existe uma vitalidade em estado latente? E ele explica, sim, é isso. Então, veja, o princípio vital fora do corpo, quando ele ainda não foi unido ao corpo, ele não é vida. Mas existe uma vida em estado latente. É como você dizer que numa semente existe uma árvore em estado latente. É claro que aquela semente ainda não é uma árvore. Ela pode vir a ser. Existe ali uma possibilidade. Existe uma latência, né, naquela semente. Então, é preciso certas condições para que aquela semente se torne uma árvore. Da mesma forma, o princípio vital. Existe uma vitalidade latente no princípio, nesse fluido. Mas é somente quando acontece a união é que ela se torna realmente a vitalidade, né? Porque isso seria um contrassenso, porque antes ele disse que o princípio vital sem a matéria não é a vida, né? Mas é uma latência de vida, é uma possibilidade que se torna concreta, que se torna real quando existe a união desse princípio, desse fluido com o corpo. Então, é quando acontece essa união do princípio vital com o corpo que se diz que o corpo é vivo, que o ser é vivo, que existe vida naquele corpo, naquele órgão. E Allan Kardec, ele termina fazendo um pequeno comentário dizendo: o conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima, ou princípio vital, que entre eles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos, ao mesmo tempo que o agente vital dá impulso aos órgãos, a ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito que desenvolve o calor. Mais na frente vamos explicar melhor essas palavras de Allan Kardec. Por enquanto, é suficiente a gente entender que seres orgânicos são os seres que possuem vida. E o que dá vida a esses corpos, o que diferencia, né, esses corpos, é justamente o fato deles possuírem um princípio vital. Um princípio vital que dá vida a esses corpos, mas que somente quando está unido a esses corpos é que existe vitalidade. Né? Então, separado, o princípio separado do corpo, ele não é a vida, mas ele dá a vida quando ele se une com o corpo. Né? E os corpos inorgânicos são aqueles corpos que não possuem esse princípio, esse mesmo princípio. Então, ficamos por aqui. Na próxima, vamos comentar sobre a vida e a morte, a partir da questão 68. Até lá.